was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Amanda e eu quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Você já realizou um monte de coisas que eram sonhos, né? Coisas que você desejou, sonhou, quis no passado e depois de realizar todas essas coisas, sentiu um vazio dentro de você? Como se estivesse faltando alguma coisa? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você já deixar o seu like se você gosta desse tipo de conteúdo. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e de me seguir lá no Instagram. Bom, nos últimos anos eu vim realizando muitas coisas legais, né? Eu realizei muitos dos meus sonhos nos últimos 6, 7 anos. E eu fiquei bastante reflexiva sobre isso, porque eu cheguei num momento de pausa na minha vida, né? Onde eu não tenho nada para realizar, onde eu ainda não consegui criar novos sonhos dentro de mim. E esse momento de pausa tem me causado uma sensação de vazio e uma certa ansiedade, né? Então, quem me segue aqui há mais tempo sabe que nos últimos anos eu fiz várias coisas. Então, eu comprei o meu apartamento. Para comprar o meu apartamento, eu tinha um carro, né? Então, eu comprei um carro, vendi esse carro, comprei o meu apartamento, reformei o meu apartamento, comprei outro carro, vendi esse outro carro. Fiz a minha festa de casamento, então casei na igreja, fiz uma festa, tudo do jeito que eu sonhava. Aí, antes de casar, eu viajei pela Europa, conheci vários países na Europa. Fui para Disney, que era algo que eu tinha como objetivo, como sonho, né? Eu já tinha ido para Disney de Orlando, e aí dessa vez, viajando pela Europa, eu conheci a Disney de Paris. E quem me conhece sabe que eu sou uma grande fã de Disney, então era um sonho muito grande dentro de mim. Aí voltei para o Brasil, né? Casei e tudo mais. Aí comprei outro carro, porque eu estava sem carro. Então comprei outro carro, um carro aí que eu sonhava há muito tempo, que eu desejava há muito tempo. E depois de passar tantos anos realizando tantas coisas legais, chegou um momento em que eu não tenho nada que eu queira realizar de imediato. Nada que seja um sonho tão grande, algo tão grandioso de fato na minha vida para realizar. E isso tem me causado uma sensação de improdutividade, como se eu não estivesse fazendo nada importante com o meu tempo, como se só viver a minha vida não bastasse, sabe? Como se eu precisasse estar o tempo todo realizando alguma coisa. E eu noto que as pessoas não falam sobre isso, sobre essa sensação de ser produtivo o tempo todo, né? De precisar ser produtivo o tempo todo, de precisar estar realizando alguma coisa o tempo todo e de ver que as pessoas na internet estão o tempo todo realizando alguma coisa e às vezes a gente não tá. E a gente não tem nada que queira realizar, nada que valha tanto a pena o nosso esforço físico, mental, financeiro, em prol da realização de alguma coisa. Às vezes a gente só quer viver a nossa rotina, a nossa vida, o nosso dia a dia, sem se preocupar e sem pensar no próximo passo, sabe? É aquele momento onde, pensando aí rapidamente em uma metáfora, onde você vai preparar o terreno para a próxima safra, né? Para a próxima plantação. Então você ainda não começou a plantar, mas você está preparando o terreno, você está preparando emocionalmente o terreno, você está preparando financeiramente o terreno, você está dando uma pausa, um respiro para você mesma, né? Mas como é difícil passar por esse período sem se cobrar, sem achar que todo mundo está realizando alguma coisa, todo mundo está sendo hiperprodutivo e você não. Você só está vivendo dentro da sua vida, da sua rotina e esperando e preparando o terreno para a próxima fase que pode vir daqui a 3 meses, daqui a um ano, daqui a 3 anos, enfim. É um momento em que você escolhe só respirar e viver dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Eu acho que essa fase pós-conquista, né, depois de você realizar as coisas que você sonhava, enfim, quando passa tudo isso, uma fase emocional desafiadora, mas muito normal. E eu acho que o que torna isso tudo tão desafiador é essa pressão que a gente mesmo cria pra gente, principalmente, né, a pressão que a gente cria e a pressão social também, né, porque espera-se que a gente esteja fazendo algo, né. Então, você é uma pessoa adulta que trabalha, que tem uma vida e você não quer nada. Você não quer nada da sua vida, então você não quer viajar para lugar nenhum, você não quer comprar nada grande demais, né? Eu não tô falando de comprar, sei lá,
uma maquiagem, né? Não é sobre isso, é de comprar algo que de fato precise de um aporte financeiro grande. Você não quer fazer uma cirurgia plástica, você não quer, eu não sei se já falei viajar, mas enfim, viajar para algum lugar, fazer um intercâmbio. Você não quer nada? Você não quer ter um filho? Você nada? Não tem nada que você queira. É bem complicado. A sociedade meio que não reage bem às pessoas que não querem nada. É como se a gente, como se o tempo escorresse pelos nossos dedos, né? Como se a gente estivesse perdendo o tempo, né? Que é tão precioso, porque se você não está aproveitando a sua juventude, a sua vida para fazer nada de relevante, o que você está fazendo, né? Só que também chega um momento em que a gente fica cansado, a gente fica um pouco exausto, embora seja, e isso eu tô falando por experiência própria, tá? Embora seja maravilhoso você realizar os seus sonhos, realizar os sonhos exige te causa um desgaste emocional muito grande, porque se você não estiver vindo de uma família muito rica, você não for herdeiro, ou você não ganhar um salário muito, muito alto, você precisa abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas na sua vida em prol da realização dos seus sonhos, né? E isso não envolve só o seu dinheiro, envolve o seu tempo também, né? Porque muitas vezes o seu dinheiro não é suficiente, então você vai precisar trabalhar mais para gerar mais riqueza e então realizar os seus sonhos, né? Ou você vai precisar abrir mão de momentos especiais com as pessoas que você ama em prol da economia financeira para a realização daquilo. Você vai precisar dedicar um tempo para organizar aquele sonho. Então, assim, se você não é muito rico, você provavelmente é, viaja montando os seus roteiros sozinho, né? Muito rico ou não, ou se você só não tem dinheiro para essa parte, né? Para pagar ali para que uma agência de viagem, uma pessoa especialista em viagens organize o seu roteiro, você vai precisar dedicar de tempo para organizar o seu roteiro de viagem. Isso leva tempo, não é algo que você faz em uma noite, por exemplo, né? Você vai precisar de tempo para pesquisar os ingressos para as atrações que você quer fazer naquela sua viagem, para o transporte, para organizar o transporte durante a viagem, enfim, várias coisas vão precisar ser organizadas e você precisa dedicar tempo, né? Isso cansa mentalmente falando. Você quer casar, você vai precisar pedir milhares de orçamentos, você vai precisar entender de coisas que você não entende, né? Então, por exemplo, eu mesma não sabia que as flores do casamento não podiam ser montadas com muita antecedência à festa, porque elas murcham, né? Era algo que eu não sabia. Então você vai aprendendo as coisas, sabe? Durante o processo de organização dos eventos, enfim, a obra, por exemplo, aqui de casa. Quantas coisas eu não descobri durante a minha obra, né? Por exemplo, eu descobri que para você instalar um cooktop de indução, você não precisa ter uma tomada, você precisa ter um disjuntor. O fogão é ligado direto num disjuntor, então precisa se puxar a fiação do quadro de luz para fazer um disjuntor próximo à área onde você quer instalar esse cooktop de indução, e aí então você vai conseguir instalar esse cooktop ali, entende? Então assim, você aprende muita coisa, você tem um desgaste mental muito grande durante a realização desses sonhos, e chega um momento em que você precisa parar, você precisa descansar. E hoje, para o adulto, né, fazer nada ainda envolve você viver a sua vida, né? Então você ainda precisa se exercitar, você precisa cozinhar, você precisa ir ao mercado, você precisa trabalhar, você precisa cuidar dos filhos, você precisa ainda fazer uma porção de coisa. Então, o estar fazendo nada ainda envolve fazer um monte de coisas, entende? Mas às vezes a gente precisa dar essa pausa, a gente precisa parar de querer, de desejar, de almejar as coisas para amanhã, para ontem, para enfim, para logo, e dar um respiro tanto para o nosso corpo, quanto para a nossa mente, quanto para as nossas finanças, né? É nesse momento em que você consegue também observar com mais clareza até onde você está sonhando coisas que realmente estão dentro do seu coração e até onde você está se deixando levar pelas imposições sociais, sabe? Então, o que você precisa fazer. Então você vai, por exemplo, você vai fazer uma festa de casamento porque isso realmente é um sonho para você, ou você vai fazer uma festa de casamento porque todo mundo casa. Todo mundo faz uma festa de casamento e aí você precisa fazer uma festa de casamento também, né? Você quer comprar uma casa porque é seu sonho ter a sua casa, você gostaria de deixar tudo do seu jeito, isso é muito importante para você, ou você vai comprar uma casa porque se diz que é mais seguro, porque, enfim, porque todo mundo tem, e aí você precisa ter também.
né? Então, é importante esse momento de pausa, é o momento em que a gente consegue olhar com mais calma para dentro da gente e entender o que realmente é sonho nosso, o que não é sonho nosso, e que a gente consegue dar um descanso, um respiro para o nosso coração, para a nossa mente, enfim, né, para o nosso tempo, para tudo. É uma fase que ela não é fácil, ela é desafiadora, porque a gente sofre essa pressão para estar sendo produtivo o tempo todo. Hoje na internet a gente vê que as pessoas estão sempre produzindo algo, fazendo algo, crescendo em alguma área da vida, né? Ninguém fala na internet sobre descansar, sobre não fazer nada. Então esse ano você não precisa sonhar com nada, você não precisa planejar nada, você não precisa fazer nada. Você pode só viver e aproveitar a sua vida do jeito que ela já é, né? Aproveitar os sonhos que você sonhou e que você já realizou. Então, você queria tanto comprar uma casa, você comprou essa casa, aproveita essa casa agora. Você não precisa fazer uma grande coisa logo na sequência. Para mim, esse momento de pausa tem sido desafiador, sim. Eu não vou mentir para vocês, eu tenho sentido bastante ansiedade e eu tenho procurado meios para lidar com isso, sabe? Para não ser um momento ruim, né? Embora ele seja desafiador, para que não seja ruim e para que seja o menos desafiador possível, né? E aí eu volto a falar sobre gratidão mais uma vez. É muito importante que a gente saiba ser grato pelas coisas que a gente já tem, que a gente saiba olhar para o que a gente já tem, e lembrar que aquilo uma vez foi um sonho, que a gente batalhou para realizar aquilo, para conquistar aquilo e conseguir olhar com gratidão. Outra coisa que eu tenho tentado muito fazer é valorizar as pequenas alegrias do dia a dia, né? As pequenas coisas da vida. A minha mãe ontem trouxe um pão para mim. Trouxe não, ela mandou entregar pelo iFood. Minha mãe não mora em São Bernardo do Campo, que é a cidade que eu moro, ela mora em São Paulo. E aí ela pediu pelo iFood para mim um pão de azeitona, um pão caseiro, semi-italiano, delicioso. E um docinho, que eu nem lembro o nome do doce, mas era um docinho com creme bem gostoso por dentro. E mandou entregar aqui em casa e eu parei, assim, parei o meu dia, fiz uma pausa na minha tarde e fui aproveitar aquele momento, sabe? Então eu abri minha varanda, eu montei uma mesa posta de café da tarde, eu passei um café fresquinho e eu aproveitei aquele momento. Eu comi aquele pãozinho com calma, apreciando, liguei para minha mãe de vídeo, agradeci, falei sobre o pãozinho, sobre o doce. Enfim, aproveitei aquele momento. E eu tenho tentado fazer isso para todas as outras coisas, sabe? Então, um domingo na hora do almoço, o que normalmente eu faria mais correndo, porque eu estava planejando as coisas do casamento, planejando coisas da viagem, né? Então, às vezes, os almoços de domingo ficavam mais corridos, porque era o momento que eu e meu marido tínhamos para planejar as coisas, né? O final de semana. Então, ou a gente estava muito cansado, e aí só almoçava meio que de qualquer jeito, sabe? Para poder descansar, ou então a gente usava aquele tempo para, por exemplo, assistir vídeos no YouTube sobre a viagem que a gente queria fazer para a gente conseguir organizar o nosso roteiro, para a gente conseguir entender o que a gente queria fazer. Era muito gostoso fazer aquilo, mas também é muito gostoso montar uma mesa de almoço de domingo, às vezes assar uma carne na churrasqueira só para nós dois, porque antes a gente não assava porque ia fazer muita sujeira e a gente estava muito cansado, sabe? Então agora não estamos mais tão cansados. Então a gente assa essa carne com calma, aproveita esse momento, faz ali uma mesa posta, coloca uma música gostosa para ouvir, abre a varanda e aproveitar esses pequenos momentos, sabe? Um dinheiro que às vezes a gente não tinha para gastar naquela época, porque a gente estava ali realizando outras coisas. Hoje eu posso pegar esse dinheiro e no final de semana fazer uma hidratação no meu cabelo no salão de cabeleireiro, enfim, fazer alguma coisa no salão, fazer uma unha, uma sobrancelha e aproveitar de fato esse momento. Enxergar alegria nessas pequenas coisas, entende? É diferente, são alegrias completamente diferentes de você estar organizando ali, por exemplo, uma viagem e de você estar arrumando um almoço de domingo, mas é importante a gente saber enxergar a beleza e a alegria de viver essas coisas ordinárias, né? Essas coisas comuns do nosso dia a dia. Outra coisa que eu tenho feito que tem me ajudado bastante é investir em autoconhecimento. Eu tenho uma grande sorte na vida, que é ter o meu marido, a minha mãe e a minha irmã como meus melhores amigos no mundo, e são pessoas assim com quem eu falo sobre absolutamente tudo e sobre todos os meus sentimentos. E é bem legal poder conversar com essas pessoas que te conhecem muito bem e que te amam, porque elas têm uma visão sobre você muito verdadeira, muito clara. E é interessante que eu tenho uma visão ali sobre mim do ponto de vista da minha mãe,
que é diferente do ponto de vista da minha irmã e que é diferente do ponto de vista do meu marido, mas que se completam e que fazem com que eu consiga me ver de outra perspectiva, de outra forma, né? Porque a gente se vê de uma maneira e as pessoas nos veem de outra forma. Então, conseguir balancear tudo isso é bem interessante para mim. E fora isso, eu resolvi que eu preciso voltar a fazer terapia. Então, realmente me dedicar ao autoconhecimento, sabe? A entender quem eu sou, entender minhas emoções, entender porque eu sinto o que eu sinto. E, enfim, investir em autoconhecimento é algo que está fazendo parte desse meu processo de pausa na vida. E por último, né, eu tenho tentado aprender a ter paciência com o tempo das coisas acontecerem e também a enxergar propósito nas coisas que eu já faço no meu dia a dia. Então, por exemplo, gravar aqui para o YouTube é algo que me faz muito bem, é algo que coloca minha mente para pensar, é algo que faz com que eu me sinta uma pessoa mais produtiva. Então, eu tenho tentado focar nessas coisas, né, no meu trabalho, aqui no YouTube, e tenho tentado ter mais paciência com o tempo de realização das coisas, né? Não é porque eu resolvi que eu vou ter um tempo de pausa que eu não tenho pensado em realizar outras coisas. A gente pensa, é impossível a gente simplesmente desligar essa parte do nosso cérebro que sonha com coisas, né? Mas eu tenho tentado ter paciência para esperar o tempo certo de realizar as coisas, né? Eu casei, né, ano passado, e o próximo passo que eu quero dar na minha vida é ter um filho. Só que antes de ter um filho, tem algumas coisas que eu quero realizar, né? Então, para que eu consiga realizar essas coisas que eu quero, e algumas não é nem só porque eu quero, são porque eu preciso de fato realizar antes de ter um filho, elas levam algum tempo para serem realizadas, e então ter um filho é algo que vai ter que esperar um pouco, né? Então eu tenho aprendido a ter paciência nesse momento de espera, né? Esperar o tempo correto para que as coisas aconteçam da forma como elas precisam acontecer. Eu sei que não existe um momento perfeito para ter um filho, tá? Não, é um assunto que a gente nem precisa entrar em pauta. Eu sei que se você for esperar o cenário perfeito para ter um filho, você nunca vai ter um filho. Mas eu tenho algumas coisas que eu sei que vão ser melhores se eu realizá-las antes de ter um filho. Só que ter um filho é algo muito importante para mim, então eu tô tendo que aprender a lidar com a ter paciência com a espera dessas coisas que eu ainda quero realizar. Mas é isso. Me conta aqui nos comentários como é esses momentos de pausa para você. Você já se permitiu pausar? Você já se permitiu respirar e não ter nada em mente para realizar? E isso, gente, podem ser objetivos completamente diferentes dos meus, tá? Podem ser coisas muito maiores ou muito menores, ou coisas que você considera mais importante do que as coisas que eu citei aqui no vídeo. Mas é importante a gente conseguir olhar para a nossa vida, identificar essas coisas e entender quando é o momento de pausar, quando é o momento de não realizar, né? De esperar, de contemplar o que já foi realizado e de preparar o terreno. E o terreno é o quê, gente? O terreno é o seu coração, é o seu bolso, é o seu tempo, né? Então, o momento de preparar tudo isso para a realização do próximo grande passo. Me conta aqui nos comentários como você se sente em relação a isso, né? Esse tempo de pausa que às vezes é preciso dar. Se você acha que você está precisando desse tempo de pausa, mas não conseguiu ainda colocar isso em prática, né? Parar de correr atrás das coisas e, enfim, só se organizar, refletir, pensar. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso e se vocês já viveram algo parecido com isso ou não. Foi isso para o vídeo de hoje, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Ele me ajudou, falar sobre esse assunto sempre me ajuda. É sempre muito bom conseguir colocar os nossos sentimentos para fora, né? E aqui no canal eu busco sempre ser muito honesta com vocês, muito transparente sobre o que eu sinto, porque eu acho que essa é a única forma de a gente, de fato, ajudar as pessoas. Então foi isso para o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo. Tchau!